Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 5 de agosto de 2019, sou Igor Fagundes, dá um pulo rapidinho, canal Delícias da Angélica, culinárias muito boa. Gente, é o seguinte, vamos falar aqui da choradeira do diretor do INPE, né? Camarada aí que Bolsonaro pediu aí umas explicações a ele resolveu ir na mídia, fez uma choradeira, blá blá blá, e blá blá blá, e vamos entender, o cara pediu pra sair e agora tá chorando. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, né? E vamos... sininho das notificações, não esquece. Olha só isso aqui, gente. Bolsonaro versus INPE. O ofendidinho diretor do órgão forçou exoneração. Gente, tem um vídeo aqui que eu tentei conectar ali, mas não deu certo, tá? Então assistam, é o Herbert Passos Neto, o cara faz uma explicação maravilhosa desse assunto. Garanto que vale a pena vocês irem aí na descrição do vídeo, clicar na matéria e assistir o vídeo, tá? Vamos lá. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, forçou sua exoneração após o órgão ter sido questionado por Bolsonaro em relação aos dados sobre o desmatamento da Amazônia. Ofendidinho preferiu ir à TV falar do mal do presidente, em vez de se colocar à disposição para esclarecer os questionamentos, que seriam o correto. Cadê aqui? Deixa eu descer. Rapidão. Aqui. Enquanto se fazia de vítima e dizia que não pediria demissão, na prática acentuava o desgaste com declarações pouco amistosas que inviabilizariam sua permanência no órgão. Resta saber o porquê fez isso, se está tão certo de que não há nada de errado no órgão e que todos os questionamentos do presidente estão errados. Quer dizer, estranho. Quanto aos questionamentos em si, eles podem ser feitos, mas acho que o problema principal não está na metodologia, nem mesmo em possíveis ambientalistas no órgão. Está na má compreensão dos dados e no evidente mau uso que a mídia faz deles, produzindo desinformação e histeria. Bom, aí tem o vídeo aqui, tá? Vocês assistam depois. Agora eu vou fazer um comentário rápido aqui, né, gente? Vejam só, eu achei interessante isso daqui. Olha só que bacana. O presidente Bolsonaro, né, foi lá e pediu uns dados. O cara falou, tem uma coisa errada, alguma coisa não tá batendo, tô estranhando, o negócio não tá batendo bem. E aí foi lá e questionou o cara. O cara tá lá, gente, justamente para isso, para apresentar resultado. Ele não tá lá para ficar deitado numa rede e, tipo, balançando para um lado para o outro, em dois pés de qualquer de palmeira, não, né? Esperando o sol sair debaixo da nuvem e bronzeá-lo, não, né? E aí o presidente da República, né, é chefe dele, por assim dizer. Então o presidente tem todo o interesse, o direito em querer saber. Até porque a mídia, né, quem acompanha ultimamente a né, tem visto aí o quanto tem alguns pontos relacionados a essa parte do desmatamento. E aí o que acontece? O que muita gente não sabe é que muitos dados que as redes midiáticas têm colocado aí são dados que foram do governos passados, mas que estão atribuídos ao governo de agora. Passando a impressão que o governo de agora quer desmatar, está desmatando mais do que o governo de antes, quando isso não é verdade, né? Houve aí um fator que bagunçou os números aí, né? E aí o Bolsonaro foi lá, questionou, queria saber o que estava acontecendo e o cara achou ruim. Quer dizer, você trabalha, você precisa apresentar, né, o resultado, mas na hora que alguém te cobra alguma coisa, você acha ruim. Imagine você, por exemplo, que é um ponto que o Herbert coloca aqui, eu achei interessante, você trabalha numa empresa, você tem que atingir sua meta, você tem que, né, trabalhar. Aí o seu patrão chega e fala, eu quero saber desses resultados aqui, eu quero os dados disso aqui. Aí de repente você começa a se fazer de vítima, você começa a criticar, você começa a reclamar, e daí você começa, né, que nem ele fez, eu não vou sair porque eu não peço demissão. Só que ele começou a fazer esse negócio daí, gente, criando um mal-estar. Olha só como é que é a história. O que ele queria? Ele queria criar um mal-estar para criar uma comoção popular, para as pessoas dizerem, o Bolsonaro demitiu ele, coitado, bichinho, né? E aí, ele foi
Em vez de ele procurar o presidente para sentar, conversar, mostrar os dados, que não custava nada, que nada mais do que nada menos do que sua obrigação, ele foi para as mídias. Ele foi utilizar da retórica esquerdista de vitimização, né, para criar um mal-estar. E ainda achou que... Será que ele achou que ia... Não, na verdade ele queria ser demitido. Ele só queria sair de lá sendo demitido pelo presidente para passar a impressão que o presidente perseguiu ele, que o presidente de alguma forma era contra ele, o presidente agiu com... Eu não sei, né? O que ele queria passar, ou talvez ele quisesse manchar a imagem do presidente, né? A questão é que quando você analisa direitinho os fatos, você percebe que ele criou a situação desnecessariamente, ele criou desgastes, o desgaste nessa situação, né? O próprio ministro dessa área, né, ele estava até comentando que há uma dificuldade com os dados, até porque os satélites, para poder mapear, às vezes pegam partes de nuvens, isso interfere e tal, né? Então, o que eles queriam? Mais exatidão, queriam mais dados para poder, né, afinal de contas, ter conhecimento das coisas. E o cara achou ruim. Começou a sentar o sarrafo no Bolsonaro. Aí fica a pergunta que na própria matéria está feita. Se não tem nada errado com os dados, se é o próprio presidente que se equivocou, por qual razão esse cara simplesmente não mostrou os dados? Não foi lá falar ao presidente, não é assim, presidente, ó, a questão é essa, não é assim, tá aqui, ó, os dados. Então, mostrava. Não, ele preferiu se recusar a mostrar os dados, criou uma briga e aí saiu, foi demitido, né? Ele mesmo, numa matéria dias atrás, tinha dito, eu não vão me tirar. Quer dizer, o cara é funcionário, trabalha ali, tem um patrão, tem chefe, tem uma hierarquia, aí bate de frente com essa hierarquia e ainda acha que vai continuar. Gente, na boa, não existe esse negócio de você ser um funcionário que bate de frente com o seu patrão e você continuar dentro da empresa, não. Por que nós, brasileiros, temos que pagar salários de pessoas que não obedecem hierarquia, que não respeitam os princípios mínimos da sua atuação? Não, vocês veem a ação esquerdista aí? Clara e bem óbvia. Tenta criar uma comoção para o povo ficar com pena, arruma uma briga com o presidente, sabendo que a mídia brasileira, né, boa parte dela, porque perdeu o tutuzinho, tá caindo de pau em cima. Aí, ao invés do cara amenizar o problema, ao invés do cara tentar tratar o problema, resolver o problema, não, o cara vai criar um maior ainda. Quer dizer, na minha opinião, já foi tarde, meu querido. Né? Já foi tarde. Porque um cara que está trabalhando num órgão público e não tem o comprometimento de ajudar o governo a avançar e sai nas mídias para tentar criar um mal-estar, na boa, o cara tem que rodar mesmo. Por isso que o Brasil não anda. Porque ainda existe pessoas dentro dos órgãos desse jeito. Qualquer coisa, ai meu Deus, meu ministro, vou conta tudo pra sua mãe, Kiko. É assim. Qualquer coisa começa com a choradeira. Corre pra lá, corre pra cá. Se finge de coitado, de vítima. Quando é tão simples resolver o problema. O presidente só resolveu demitir o cara a partir do momento que o cara foi lá e começou a fazer a palhaçada. E eu apoio o presidente Bolsonaro nisso. Cara, não tá trabalhando direito? Roda! Já foi o tempo em que o camarada ficava lá, colocava os pés em cima da mesa. Se fizesse, estava lá. Se não fizesse, não tá. Afinal de contas, era um favorzinho político. Por que o Bolsonaro hoje tem cacife para isso, gente? Porque ele não colocou ninguém lá trocando, fazendo favorzinho, né? O toma lá da cá. Eu não posso demitir fulano porque eu devo ao partido de ciclano. Eu não posso demitir fulano porque fulano é filho não sei de quem. E aí por conta disso eu não posso demitir o cara. Não. Bolsonaro colocou o cara lá, sem ligação partidária, sem favorzinho. O cara tá lá, ou dá conta ou sai fora. E é assim que o Brasil tem que ser.
Não é porque é um cargo público e paga com o salário do contribuinte que o cara faz ou não faz e tá tudo bem não, gente. Então achei ridícula a ação desse cara, né? Pra mim já vai tarde. Afinal de contas, a gente quer pessoas que trabalhem para ajudar o governo a andar pra frente. Se tem uma coisa errada, mostra. Se não tem, mostra. Cara, que mal tinha o cara pegar os dados e entregar. Agora, é óbvio que fica claro que isso aí não é. O problema disso daí não é a questão do desmatamento. A questão disso daí é uma tentativa de desgastar o atual governo. Você vê que eles estão priorizando setores. Eu já falei para vocês isso aqui. Prioriza a política, a eleição, priorizaram a posse, depois priorizaram a questão da imprensa, que o Bolsonaro era contra a imprensa, depois atacaram o filho do Bolsonaro, né? Aí agora estão nessa questão foram para a questão do Lula, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, agora já estão entrando no COAF, Receita Federal. Vocês veem que eles estão pegando e minando tudo. Então, agora vão para o setor dos desmatamento. Aqui, uma coisa não dá certo, pula para outra. Uma coisa não dá certo, pula para outra. O The Intercept já está morrendo. O assunto do The Intercept já está sumindo. Não dá nem mais visualização. Eu publico, quase ninguém mais assiste mais. Tinha dia que eu publicava, bombava. Hoje o povo tá nem aí mais pro The Intercept, ó. O The Intercept, o que eu faço no banheiro, desce pelo ralo, pela descarga. Né? Quer dizer, eles estão assim, tenta de um lado, tenta do outro. Agora é essa do desmatamento, aí faz aquela vitimização, aquela choradeira, aquelas críticas todas. Meu, não trabalhou direito? Roda. É assim que nós gostamos de ver o Brasil andando. Não adianta dizer, porque o Bolsonaro demitiu 2 ali, 3 ali. Cara, pode demitir 10, não funcionou, demita os 10, acabou. Sabe? É por isso que o Brasil não ia pra frente. Porque não havia comprometimento, era dinheiro rolando por debaixo do pano e acabou, né? Agora, dessa maneira, as coisas mudam. Se o cara trabalha, bem. Se o cara não trabalha, sai. Nós brasileiros não queremos, nós queremos ver é resultado, é isso que nós queremos, né? Você vê aí para você ver que interessante. Esses dias nós vimos aí a esquerda, uns dias atrás, brigando por causa dos índios, porque o Bolsonaro não sei o que dos índios. Ai, o Bolsonaro vai acabar com... Cara, esses dias um monte de índio foram lá procurar o Bolsonaro. Índio quer trabalhar, índio quer agricultura, índio quer trabalhar, índio quer agricultura. Você vê que interessante? Essas porcarias dessas ONGs ficam falando pelos índios, mas entre o que as ONGs falam e o que os índios querem são duas coisas diferentes. Eles tratam os índios como se os índios fossem uns bichinhos de estimação dentro daquela terra ali preservada. Ali. Essa terra aqui é dos indígenas, como fosse um cercadinho ali, ninguém mexe. Para com isso, cara. Para com isso. Índio é ser humano, índio é brasileiro, índio quer vender, índio quer comprar, índio quer ter carro, índio quer ter energia, índio quer ter vida. Ah, mas a cultura do... Cara, deixa o índio decidir o que ele quer. Aí ficam criticando o Bolsonaro por isso, por aquilo, outro. Quer dizer, é uma turma que não faz nada, não deixa ninguém fazer nada e quando alguém faz quer criticar e fica arrumando barraco. Então, cara, esse camarada do índio já faz tarde. Canal Brasil Notícias, fui, gente, tá aí.